Colocar para gravar a nossa aula. Pronto, está gravando. Então vamos lá corrigir aquela listinha da aula passada? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só autorizar aqui o Jorge rapidinho. Pronto. Pronto, pessoal, eu não vou fazer na ordem essa lista, tá? Eu vou fazer, teoricamente, eu vou fazer primeiro as questões que vocês poderiam ter algum tipo de dificuldade. Alguém não conseguiu fazer alguma questão? Fala para mim aí que eu vou dar prioridade a esses exercícios. Me falem as que vocês não conseguiram fazer, que eu vou começar por elas. Deixa eu perguntando um por um, então, para ver se vocês estão me escutando, né? Tainá, conseguiu fazer, não conseguiu fazer alguma? É que eu tava procurando aqui no caderno. Não, fiz todas. Isabela? Eu tô meio perdida. São quantos números? 15? São 15. É aquela lista de 15 questões que eu dei na aula passada, falei que ia corrigir hoje. Ah, tá. Ah, então eu consegui fazer tudo. Inara? Só um minutinho que eu tô verificando aqui na resolução, se tem alguma que eu tive dúvida. Uhum. Dá uma olhada aí. Jorge, conseguiu? Ficou em dúvida em alguma? Jorge, acho que está sem áudio, né? Eu fiquei meio confusa na 5 e na 9 só da lista. Foi 9, né? Jorge fez todas. Vamos lá. Calil, chegou a tentar fazer essa lista? Não, eu não consegui pegar essa aula. Eu viajei. Tá, beleza. Sara? Eu tô meio perdida também, mas acho que eu fiquei... Não, por enquanto não. Tô vendo aqui direitinho. Tá. Tainá ficou em dúvida em alguma? Não, fiz tudo. Tá, agora então vamos ver, vocês que fizeram tudo, vamos ver se vocês acertaram, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu começar aqui, eu vou fazer essa lista de trás para frente, tá? Deixa eu começar aqui pela número 15. Prestem atenção na solução, especialmente os que vocês acertaram, porque provavelmente eu não vou ficar restrito só à solução, eu vou sempre comentar alguma coisa a mais. Então vamos começar aqui por essa questão 15, tá? Deixa eu... Aqui não der espaço aqui para fazer, eu vou abrir numa aba nova, tá? A Inara falou que foi a 5 e a 9 que você não conseguiu fazer, é certo, né? Isso. 5 e a 9. Tá, depois dessa 15 eu vou para elas, tá bom? Pessoal, vamos lá, número 15. Porque como eu não dei gabarito, né, vocês podem ter conseguido fazer a questão, mas achar uma opção, mas isso não significa necessariamente que vocês acertaram, mas torcer para vocês terem acertado. Então, número 15, dividindo 2 por 7, o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula é... Então, vamos lá, dividindo 2 por 7. Bom, 2 não dá para dividir por 7. Coloca um 0, vírgula, e vai botar um 0 aqui. 20 dividido por 7 vai dar 2. Dá 14 para 20, faltam 6. Como você já colocou uma vírgula, você pode colocar um 0. 60 dividido por 7 vai dar 8. 7 vezes 8, 56, para 60, 4. Pode colocar outro 0. Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 7, 35, para 40 faltam 5. Bota outro 0. 50 por 7 dá 7. Resto 1. Bota outro 0. 10 dividido por 7 vai dar 1. Resto 3. Bota outro 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. Resto 2. Deixa eu só autorizar alguém que está chegando aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para a lista. Então, pessoal, fazendo essa divisão aqui, vocês vão reparar que a gente vai voltar para o 2.
seja, eu coloquei 0,2857114 e voltei por 2. Se você continuar a divisão, vai ter que colocar um 0 aqui e vai repetir tudo. Ó, 20 dividido por 7, né? Vai dar 2, resto 6. E aí 60 dividido por 7 vai dar 8, resto 4. Isso aqui vai embora. Só que essa parte aqui, ela se repete, né? Ou seja, esse 0,285714 é o período dessa dízima, né? Isso aqui é uma dízima periódica. Isso aqui vai se repetir em blocos de 285714. Esse bloco ele vai ficar se repetindo indefinidamente, tá? Então vamos supor, se ele quisesse o 10º algarismo depois da vírgula, em vez do centésimo, era só eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º seria esse aqui, né? E como é que eu chegaria direto nele? Se eu quero o 10º algarismo, eu divido por quantas vezes, tá? Eu divido pelo número do bloco de repetições. Você tem um bloco aqui com 6 elementos que se repetem. Então você divide por 6, vai dar 1 e resto 4. Isso significa que o 10º elemento, tá? Ele está depois que você escreve um bloco completo e mais 4 algarismos no próximo bloco. Então, você escreveu um bloco completo e depois colocou mais 4 algarismos no próximo bloco. Por isso que o 7 está exatamente na 10ª posição. Só que ele não quer o 10º, ele quer o centésimo. É claro que a gente não vai ficar fazendo aqui essa divisão até encontrar o centésimo. Eu vou dividir o 100 por 6. 10 dividido por 6 dá 1, resto 4, baixo 0. Aqui dá 6, resto 4. E aí, gente, eu escrevi 16 blocos completos, tá? Eu coloquei 16 blocos completos. E depois eu vou escrever mais 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Aí você vai descobrir que o centésimo algarismo, ele é o número 7, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? O áudio está aberto aí. Quem não entendeu, me avisa. Tá, ô Leandro, você tinha perguntado, eu fiquei na 10 e na 13. 10 e 13, tá bom. Então, vou passar para outra, hein? Deixa eu ver onde está o mouse aqui, peraí. Só rolar aqui para cima. Bom, deixa eu fazer a 5. A Inara pediu a 5 e a 9. Deixa eu fazer a 5 e a 9, depois eu faço a 10 e a 13. Vamos lá, pessoal. Número 5. Uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, quantos metros de pendurais serão necessários para a construção dessa ponte? Bom, a gente tem aqui. Eu vou colocar aqui um plano cartesiano, tá? Só para facilitar a nossa vida. E vou tentar desenhar a ponte. A ponte é mais ou menos isso aqui. Espera aí, que eu botei uma reta. Dá para botar o lápis. A ponte é isso daqui, ó. Ah, ficou muito bom, não? Mas dá para... Deixa eu só fazer maior aqui rapidinho, gente. Ficou muito pequeno. Deixa eu colocar isso aqui maior. Pronto. Tá? Essa aqui é a ponte. Eu coloquei o eixo Y bem aqui no eixo de simetria, tá? Ele fala que essa altura aqui, ó, é 40. Ele fala que isso aqui é 40. E ele está querendo o comprimento de todas essas vigas aqui, ó. Ele quer o comprimento dessa, da central e dessa daqui, que tem o mesmo comprimento da outra, tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer esse exercício. Bom, se a gente passou o eixo Y exatamente aqui, se o nosso eixo Y está aqui e o nosso eixo X está aqui é o 0. Se eu tenho 30 até chegar a esse comprimento aqui é 30, e se eu tenho mais 30 aqui é 60. E aqui é o contrário, né? Menos 30 e menos 60. Então, é só eu achar a equação dessa parábola. Como é que eu acho a equação dessa parábola? Bom, você pode fazer de duas maneiras essa questão. Você pode usar a forma fatorada ou você pode usar a forma canônica. Para usar a forma fatorada tem que ter as raízes, e a gente tem, é 60 e menos 60.
E para usar a forma canônica tem que ter o vértice. E a gente tem as coordenadas do vértice, né? O vértice está aqui, a coordenada dele é 0,40. Eu vou usar a forma fatorada que é mais fácil, é essa aqui, ó. X menos uma raiz e x menos a outra. Então vamos lá. Ó. Uma raiz é menos 60, né? Então vai ficar menos 60, que é mais 60. E a outra é 60, então fica menos 60. Então, sempre que a gente usa a forma fatorada, a gente precisa das duas raízes e precisa de um ponto extra, que vai ser esse ponto aqui, ó. É o ponto P que tem coordenadas 0 e 40. Ou seja, quando o y é 40, o x dá 0. Então a gente vai ficar com esta continha aqui, ó. Vai ficar 40 é igual a A. Pessoal, 60 vezes menos 60 dá menos 3.600. Menos 3.600. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo o resultado. O nosso A vai dar menos 40 sobre 3.600, que é menos 1 sobre 90. Então, esse é o A. Menos 1 sobre 90. Tá? Agora, eu tenho a minha forma fatorada, que é menos 1 sobre 90, que multiplica x menos 60 sobre x, vezes x mais 60. Agora vamos ver o que ele quer. Ele está querendo o comprimento dessa barrinha aqui, ó. Se eu achar o comprimento dessa, é só multiplicar por 2 e somar com essa aqui, que é 40. E aí eu vou multiplicar tudo por 2, né? Porque tem um arco desse lado direito e tem um arco do lado esquerdo. Então, para descobrir esse comprimento aqui, e é isso que resolve o problema, é só pegar este ponto aqui, ó, onde você já conhece o x, só que você quer saber quem é o y aqui. Então, é só substituir esse ponto. Só fazer o x valer 30. Vai ficar menos 1 sobre 90. 30 menos 60. 30 mais 60. O y vai dar menos 1 sobre 90. 30 menos 60 dá menos 30. E 30 mais 60 dá 90. Corta 90 com 90. Menos com menos dá mais. O teu y vale 30, tá? Então, o comprimento dessa viga aqui é 30, dessa aqui é 40, que ele já deu, e aqui é 30. Então, aqui você tem 100 de um lado e 100 do outro. Por isso que a resposta é 200. E Nara, que perguntou essa questão, entendeu o que eu fiz? Entendi, eu errei matemática, em quesito de Errou passar por lá conta, né? dividindo. Eu fiz o A, eu achei menos 90, porque eu dividi errado. A matemática pode ser tudo. É. Você errou conta, né? Tá. E alguém ficou com dúvida, pessoal? Os outros aí, alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém não entendeu o que eu fiz? Pode perguntar aí. Então vamos aqui para a próxima. Oi, Nara, foi a 9, né? Peraí. Isso. Isso, foi a 9. Sara, foi a 10 e a 13 depois? Isso. Sara? Foi isso aí. Foi? Tá, beleza. Então vou fazer a 9, a 10 e a 13 em sequência. Então vamos lá para o número 9. A função f de x que representa o gráfico a seguir, onde k é uma constante não nula, é dada por... Pessoal, essa questão ela tem um detalhe. Essa função ela não pode ser representada por uma relação, por uma lei matemática continuamente, porque ela muda de comportamento. Nesse trecho 1, a função tem uma lei de formação. Nesse trecho 2, ela tem outra. A gente tem que fazer separado, tá? Ou seja, entre 0 e 2, a função tem uma cara. Entre 2 e 5, a função tem outra. Vamos ver primeiro entre 0 e 2, que é esse trecho aqui que eu estou chamando de trecho 1. Isso aqui é uma reta, pessoal. Então, é uma função do primeiro grau do tipo y igual a ax mais b. Esse primeiro ponto aqui é a origem, e esse ponto aqui é o ponto 2 e k. Quando o x vale 2, o y vale k. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Para achar o a, é só fazer a variação do y sobre a variação do x.
O que é variação do y? É y final menos y inicial. Então vai ser k menos 0 sobre 2 menos 0. 2 menos 0. Então o A aqui é K sobre 2, e o B é onde a reta corta o eixo Y, né? Se ela corta lá na origem, o B é 0. O B é 0. Então, esta minha função que eu representei por 1, ela é y igual a K sobre 2x, mas ela só vale quando o x está entre 0 e 2. Ela só vale quando o x está entre 0 e 2. Certo? Depois, a minha função ela assume o comportamento que está descrito aqui pelo número 2. No número 2, pessoal, independente do valor de x, a função vale sempre k. Ela é uma função constante, tá? Eu vou mostrar para vocês que até, se vocês se confundirem, usando a teoria do A e do B, também dá para achar a própria função constante. Ó. Aqui, o x ele vale 5 e o y vale k, né? Se você quiser fazer o A para essa função, se você quiser fazer ΔY sobre ΔX, você vai ver que o ΔY vai ser K menos K. E que o ΔX vai ser 5 menos 2. Isso aqui dá 0. Tá? O A é 0. E o B é onde a reta corta o eixo Y. Se você prolongar essa reta aqui, ela vai cortar o eixo Y em K. Então o B vale K. Por isso que essa reta número 2, ela é Y igual a K, tá? Porque vai ser 0x mais K, né? Só que o x, ele está entre 2 e 5, tá? Como eu já coloquei igual no de cima, eu vou apagar esse igual aqui. Eu vou apagar esse igual aqui só para evitar redundância aqui em cima do x. Pronto. Então essa é a resposta, tá? O y vai ser k sobre 2x para o x entre 0 e 2, e k quando o x está entre 2 e 5. Vamos ver onde tem isso aqui? Tá, a letra E, né? K sobre 2x com x entre 0 e 2, e k se o x estiver entre 2 e 5. E Nara, que perguntou essa questão, entendeu? Entendi, sim. Tá, onde é que você tinha errado aí? Não, eu não consegui interpretar o gráfico mesmo. Tá, mas entendeu que uma função ela pode ser definida por mais de uma sentença? Aham. Basta ela mudar a orientação dela, tá bom? Sim, até porque ela tem basicamente duas retas, né? Exatamente. Ela não é contínua. Aham. Aliás, ela é uma função. A continuidade de função é outra coisa. Ela é considerada uma função contínua na matemática, mas o contínuo que eu estou querendo dizer é em relação ao desenho dela, tá? O coeficiente angular. Beleza. Mais alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém não entendeu? Quer perguntar? Estão iguais, não estão? Eu ia falar isso agora. Como é que é? A opção A e E são iguais. Eu marquei A, mas eu não Vai mesmo. quero. Então, A e E. É verdade. A K sobre 2x, se x entre 0 e 2, e K se x entre 2 e 5. É verdade. É a letra A e letra E. Agora vamos para a questão 10, tá? Que a Sara pediu aqui. Um estudante de engenharia faz trabalho de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a relação entre o preço P e a quantidade Q de páginas de cada trabalho é dado pela função P em função de Q igual a vezes Q mais B, sendo A e B números reais positivos e Q pertencente ao intervalo de 1 a 100, inclusive. Sabendo que o conjunto imagem dessa função é o intervalo de 6 a 105, o estudante calcula os valores de A e B. Desse modo, a média aritmética entre A e B é igual a... Deixa eu só abrir uma folha em branco aqui para mostrar um negócio para vocês rapidinho. Rapidinho aqui. Pronto. Vamos só relembrar o que é domínio e imagem. Deixa eu desenhar um plano cartesiano aqui qualquer. Deixa eu fazer aqui um plano cartesiano qualquer.
e vou colocar aqui uma função qualquer também, tá? Porra, não era isso que eu queria fazer. Eu vou colocar aqui uma função qualquer. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Eu vou colocar que aqui é o 2. Eu vou colocar que aqui é o 6. Eu vou botar que aqui é o 12. E que aqui é o 10. Pessoal, domínio, tá? São os valores de x para os quais a função existe. Essa função só existe para x entre 2 e 12. Então a gente pode dizer que o domínio dessa função começa em 2, mas não inclui o 2, né? Essa bola aberta significa isso, não inclui o 2. E vai até o 12, inclusive. A imagem são os valores de y para os quais a função existe. Começa no 6, mas não inclui o 6. Mas não inclui o 6. E vai até o 10. Inclui o 10, tá? Lembrando que esse colchete para fora poderia ser substituído pelo parêntese, que é a mesma coisa. Então, essa que é a ideia de domínio e imagem. Só que é o seguinte, se a minha função, deixa eu selecionar o apagador aqui. Se a minha função, ela for do primeiro grau, o gráfico disso aqui vai ser uma reta. Se ela for do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. E se o gráfico disso aqui for uma reta, eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? O fato dele ter me dado o domínio e a imagem, ou seja, o fato dele ter me dado os extremos da função, me permite saber, deixa eu só apagar essa pontinha, que isso aqui não pode ficar para fora, não. Se o domínio da função é 12, não pode existir essa rebarba aqui, tá? Agora ele não quer apagar por acaso. Isso aqui, ó, tem que estar cortado para fora, tá? Então é só substituir as coordenadas desse ponto e desse ponto aqui. É o que eu vou fazer na questão. Porque ele fala o seguinte, que o... sendo números reais e Q pertence ao intervalo de 1 a 100, né? Ele fala que o Q... Gente, olha só, o Q não está ocupando o lugar do X. Então, o X, ele varia de 1 até 100. Se a gente fizer aqui um plano cartesiano fajuto, o X, ele varia de 1 até 100. E a imagem da função é de 6 a 105. Então, a imagem vai do 6 até o 105. Então, esse aqui é o primeiro ponto. E esse aqui é o último. E o gráfico que une esses dois pontos, com certeza é uma linha reta, por causa da estrutura da função, tá? Isso aqui é uma estrutura de função do primeiro grau. Então, o problema se resume a encontrar a função que passa pelo ponto 1, 6 e que passa pelo ponto 100 e 105. É só substituir aqui, ó. Lembrando, pessoal, que isso aqui é como se fosse y igual a x mais b, não é? Se você colocar o eixo x aqui e o eixo y aqui. Então, vamos lá. Substituindo o primeiro ponto, que é o ponto 1, 6. 6 igual a vezes 1 mais b. Substituindo o segundo ponto, 105 igual a vezes 100 mais b. Agora eu vou subtrair. Eu vou fazer a linha de baixo menos a linha de cima. 105 menos 6 dá 99. 100A menos A dá 99A. Isso aqui implica que o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, você joga em qualquer uma dessas linhas aqui para encontrar o B. Eu vou jogar na primeira, né? 6 igual a 1 vezes 1 mais B. B igual a 5. Aí ele está querendo a média aritmética entre o A, que vale 1, e entre o B, que vale 5. Média aritmética é só somar e dividir por 2, né? Aí a média aritmética vai dar 3. Sara, entendeu o que eu fiz aqui? Entendi, mas eu viajei. Quando Entendeu essa história de domínio e nem imagem? Para que isso. serve? Isso, o domínio, Entendi, ele está te era só dando pra o marcar o primeiro ponto, valor de então. x e o último. A imagem, ele está te dando o primeiro valor de y e o último. Tá bom? Ah, então pra mim tinha que arrumar um ponto, descobrir os pontos. Eu entendi que era só pra marcar isso. Que um tava com 6 e que o outro tava com 105. Isso. Esse que é o significado de domínio e imagem. Tá? Se a função existe só de 1 a 100 em relação a x
E de 6 a 105 em relação a y, o primeiro ponto é o ponto 16 e o último é o ponto 100 e 105. Ah, tá, entendi. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 10? Então vamos aqui para a questão 13, tá? Essa 13 era legal. Essa questão era interessante. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Pessoal, essa questão eu vou fazer aqui eu vou fazer numa outra, fazendo uma folha em branco, tá? Só por causa do espaço, questão de espaço aqui. Vou colocar os números maiores aqui para vocês. Só para a gente representar os conjuntos. Essa porra tá travando direto, cara. Pronto, ó. Então aqui no enunciado tem gente que fala italiano, né? Gente que fala alemão e gente que fala francês. Vamos ler o problema aqui, fazendo aquela folhinha. Em uma empresa com 33 funcionários, 22 são fluentes em italiano, 14 em alemão e 27 são fluentes em francês. Sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas e que no total 18 funcionários são fluentes em exatamente 2 dessas línguas. O número de funcionários dessa empresa que são fluentes nessas 3 línguas é... Então, 22 em italiano, 14 em alemão, 27 em francês. Então, eu tenho... Vou pegar a porra do lápis aqui, peraí. Eu tenho 22 em italiano, 14 em alemão e 27 em francês. E tem um total de funcionários igual a 33. O lance é o seguinte, ele não me deu quantidade de nada aqui dentro. Essa é a dificuldade dessa questão. Ele está querendo saber isso aqui, ó, X. Ele está querendo saber quantos falam os 3 idiomas. E a única informação que ele me deu é que a galera que fala exatamente 2 idiomas, e onde está a galera que fala 2 idiomas? Está aqui e está aqui. É o que eu chamei de A, B e C. Essa turma aqui, A, B e C, é a turma que fala exatamente 2 idiomas, tá? A galera que está em A só fala inglês e alemão. O pessoal em B, só inglês e francês. E o pessoal em C, só alemão e francês. Essas quantidades, tá? Ou seja, a quantidade do pessoal que fala só um idioma, ela vai ficar em função de A, B, C e X. Por exemplo, ó, se eu tenho 22 nesse conjunto dos italianos, aqui eu tenho que colocar 22 menos A, menos B, menos X. Se eu tenho 14 que falam alemão, eu vou colocar 14 menos A, menos C, menos X. E se são 27 que falam francês, 27 menos B, menos C, menos X. Tá? E quem está aqui fora é 0, tá, pessoal? Porque todo mundo fala pelo menos um idioma. Alguém não entendeu essa distribuição de elementos dentro dos conjuntos? Porque o resto agora é só conta. Abre o áudio aí e fala comigo se alguém não entendeu alguma posição de elemento aí. Então vamos lá. Agora, pessoal, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou achar o X? Eu vou somar tudo isso aqui, todos esses números que vocês estão vendo, e tem que dar 33. Então vamos lá, vai dar um pouco de trabalho. Vai ser 22 menos A menos B menos X, mais 14 menos A menos C menos X, mais 27 menos B menos C menos X, mais A mais B mais C mais X, isso é igual a 33. Eu somei tudo, tá, pessoal? Eu somei isso, 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 isso e isso. Então vamos lá. Deixa eu só fechar a porta aqui, que tem um maluco do ferro velho que passa na rua, um maluco chato pra caralho. Fica gritando aqui. Né? Ó,
Não adiantou muito não, mas vamos lá. Vocês estão escutando essa porra aí, cara, no fundo, de ferro velho? Não. Eu não tô escutando. Cara, boca chata pra caralho. Não, não tô chutando. Mas vamos lá. Então, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Eu vou cortar, ó, menos A, menos B e menos C com A, B e C. Eu vou cortar menos X com X e vai sobrar 22. Vou botar só os números, tá? Mais 14, mais 27, menos X, menos A, menos B, menos C, igual a 33. Pessoal, 22 mais 14 dá 36. 36 com 27 vai dar 63. Tá? Menos 2x. Se colocar o menos em evidência aqui, fica menos que multiplica A mais B mais C. Isso é igual a 33. E como é que a gente vai sair daqui? Ele falou pra gente que A mais B mais C dá 18. Então, essa continha toda aqui dá 18, porque é a galera que fala só 2 idiomas. 33 menos 18 dá 45. Então, fica 45 menos 2x igual a 33. 2x é igual a 12. E a gente chega na nossa resposta. X é igual a 6. Tá? Então, eu sabia dessa informação aqui. Ó. Eu sabia que A mais B mais C dava 18. Porque ele falou que o pessoal que fala só 2 idiomas corresponde a 18 pessoas. Entendeu, Sara? Você que perguntou essa questão? Entendi, eu tinha esquecido de botar mais B mais C, eu não sabia o que cortava. Mas entendi. Pois é, a gente acaba ficando inseguro porque tem muita incógnita e pouca informação, né? Mas essa aí tinha que ser feita desse jeito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu o que eu fiz? Tá, aqui está a solução do exercício, tá bom? Na verdade, a solução do exercício é o que está aqui. Depois é só somar e igualar 33. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, deixa eu só fechar esses documentos. Eu vou reabrir, porque à medida que eu vou escrevendo, parece que esse programa vai ficando pesado e vai... Depois eu faço isso. Tá? Bom, deixa eu fazer de trás para frente aqui para a gente ir pegando... Bom, vamos fazer aqui o 14, tá? Vamos lá, exercício 14. Sobre os números 25 terços, 36 quintos e raiz de 17, afirma-se que... Bom, aí é só a gente ter uma noção, né? Essa questão é mais... Eu coloquei para ser mais fácil, né? 25 terços é só dividir 25 por 3. Vai dar 8, bota 1, uma vírgula. Isso aqui vai dar aproximadamente 8,3. 36 sobre 5 dá exato, é 7,2. E a raiz de 17, você pode até aproximar para 4, não tem problema nenhum. Bota assim 4,1, tá? Porque a raiz de 16 é 4, né? Então é um pouquinho maior do que 4. 4,1 é uma aproximação boa, tá? Que dá conta aí do raiz de 17. Aí ele fala o seguinte, ó, letra A, pertence ao conjunto dos naturais. Óbvio que não, né? Natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5. B, pertence ao conjunto dos inteiros. Também não, porque o conjunto dos inteiros é menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? São os naturais, admitindo o sinal aí de negativo também. Depois ele fala que o 25 terços ele é o menor de todos. Ao contrário, ele é o maior de todos, né? Isso aqui significa que o 25 terços é menor que o 36 quintos, que é menor que a raiz de 17. É o contrário, né, pessoal? A raiz de 17 é menor que 36 quintos, que é menor do que 25 terços. Deixa eu só lembrar vocês, aproveitando essa questão, deixa eu só lembrar vocês os conjuntos que existem, né? Só para vocês não esquecerem essa nomenclatura. Primeiro conjunto que a gente aprende é o conjunto dos naturais. Depois, a gente aprende o conjunto dos inteiros. Depois,
a gente aprende o conjunto dos racionais. Depois a gente aprende o conjunto anexo aos racionais, que é o conjunto dos irracionais. E o conjunto dos reais é a união de racional com irracional. Mais para frente a gente vai aprender um conjunto que é maior que o dos reais, tá? Que é o conjunto dos complexos, mas só mais para frente. Então, por exemplo, ó, se você pegar o número 5, o 5 ele é natural, é inteiro, é racional, mas não é irracional. O menos 2, ele é natural, ele é inteiro, tá? Mas não é natural, e ele é racional também. Quem é que habita aqui o conjunto que é só racional? Um terço. As dízimas periódicas, né? As dízimas periódicas, todas elas, tá? São racionais. Lembra do exercício do 2/7? Aquele do exercício do 2/7, se eu não me engano, deu 0, só essa. Porra, trava toda hora, cara. Deixa eu arriscar isso aqui. Deu, sei lá, 0,28654,3, sei lá, um exemplo. Só que dízima, isso aqui vai se repetindo, tá? Então, o próprio 2/7 ele tá aqui. Agora, quem é o número irracional? Gente, número racional é todo número que você escreve na forma A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros que não incluem o zero. A gente chama de inteiro asterisco. Tá? O irracional é o número que não dá para fazer isso. Por exemplo, a raiz de 2 não dá para fazer isso. O π não dá para fazer isso. Tá? A raiz cúbica de 5 não dá para fazer isso. Depois vocês vão ver que os logaritmos não dá para fazer isso. Seno, cosseno e tangente de alguns ângulos também não dá para fazer isso. Tá? São números irracionais. Vamos voltar para cá. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 14? Pode perguntar aí. Vamos aqui na questão 12, tá? Pessoal, coloquem no chat aí o que vocês acharam na questão 12. Quem fez, bota no chat aí o que encontrou na questão 12. Eu receio que essa vai ser a questão mais errada aí de todas. Comentem aí no chat o que vocês fizeram, o que vocês marcaram na questão 12. Ver se vocês estão espertos. Todo mundo marcou, vamos ver. Dentre as afirmativas acima, necessariamente verdadeira. Todas são verdadeiras? Alguém marcou outra coisa aí? Vamos ver. Pô, não tem uma falsinha para contar a história, não? Jorge, botou o que nessa aí? Estão colocando aí que todas são verdadeiras, hein? Vamos ver aqui, ó. Tá vivo aí, Jorge? Marcou o que nessa? Pior que vocês me deixam no vácuo aqui, eu não tenho como saber quem tá assistindo e quem não tá. Mas vamos lá. Deixa eu resolver aqui. Pessoal, vamos lá. Sobre os conjuntos finitos e não vazios A e B, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira, A união B tem mais elementos que A. O problema é que vocês fazem essa representação clássica de A união B, que é essa aqui, ó. Tá? É claro que se você unir os dois conjuntos, vai acabar tendo mais elemento do que o A. Agora, eu digo para vocês, e se fosse assim, ó?
Vamos pegar? Ó. E se o conjunto A tivesse aqui e o B tivesse contido? Aí eu posso afirmar para vocês que A união B tem exatamente a mesma quantidade de elementos do que A. Então, não tem mais elemento. Ele pode ter mais elementos que A, mas isso não necessariamente é verdadeiro, porque existe uma situação, que é quando B está dentro de A, que a quantidade de elementos da união de A com B é igual ao conjunto A. Beleza? Alguém não entendeu o que eu escrevi aqui no 1? Pode falar aí. Vamos ver a 2. A interseção de A com B tem menos elementos do que A. Isso aqui foi a análise que eu fiz na número 1, né? Vamos ver a análise que eu vou fazer na 2. Depois dessa eu vou ter que reiniciar a folha, porque já está dando ruim já. Pessoal, na 2, se novamente você fizer esse desenho clássico aqui de cima, que a interseção está aqui, né? É claro que a interseção vai ter menos elementos do que A. Agora, se você colocar o A para dormir aqui dentro do B, a interseção de A com B é o próprio conjunto A. Então, mais uma vez, a interseção B, ela não tem necessariamente menos elementos que A. Pode ter a mesma quantidade de elementos que A, desde que o A esteja contido no B. Então, mais uma vez, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdade. A terceira questão. A menos B tem menos elementos do que A. Gente, o que é A menos B? A menos B, você vai pegar, tá? Essa união de A com B e vai tampar o B. A menos B é só esse pedacinho aqui. Isso aqui é A menos B, tá? É só esse pedaço aqui, sem contar a interseção. Aí faz sentido, né? Isso aqui tem menos elemento que A. Agora, e se os conjuntos forem disjuntos? Se não tiver interseção? Se não tiver interseção, pessoal, se você pega todos os elementos de A e tira os elementos de B, vai dar o próprio A, né? Então, não tem menos elementos. Também pode ter a mesma quantidade de elementos. Então, isso aqui é falso, tá? Nenhuma delas é verdadeira. É exatamente o contrário do que vocês marcaram, tá? Então, nesse caso aqui, ó, no terceiro, A menos B, você olha para a união e tampa o B. Se você olhar para a união e tampar o B, vai sobrar exatamente o A. É assim que a gente faz o conjunto um menos o outro, tá? Por exemplo, aqui, ó, como é que eu produzo o conjunto A menos B? Você olha para a união de A com B e tampa o conjunto B. O que sobrar é o A menos B. O B menos A, ao contrário, é isso aqui, né? Você olha para a união de A com B e tampa o conjunto A todo. O que sobrar é B menos A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 12? Então, essa 12 aí, a resposta era exatamente o contrário que vocês marcaram. Cuidado, hein? Vocês marcaram aí que todas são verdadeiras porque vocês têm a representação clássica de dois conjuntos, que é esse aqui, com interseção. Saibam que dois conjuntos, ó, pessoal, quando vocês forem analisar uma questão entre dois conjuntos de verdadeiro ou falso, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês têm que fazer, claro, o desenho clássico, né, da interseção de dois conjuntos, mas também tem que fazer quando eles são disjuntos, né, quando eles não têm interseção, e também tem que fazer quando um está contido no outro. Quando B está contido no A, ou quando A está contido no B. Então, moral da história, sempre que vocês forem responder a um exercício de verdadeiro ou falso sobre conjuntos, tá? Tenham em mente essas 4 representações possíveis entre dois conjuntos. Ou eles fazem interseção, tá? Ou eles são disjuntos, sem interseção, ou um está contido no outro, ou o outro está contido no um. Então, sempre analisem todas essas possibilidades. Tá? Vocês responderam. Oi, quem está falando aí? Milena, Fala aí, Miliana. eu não entendi a última, porque assim, mesmo que A e B não estejam em contato, se eu tirar do A todos os elementos que tem em B, o A menos B vai ser menor do que o A. Então vamos ver? Será? Vou botar aqui na folha em branco. Vou te mostrar aqui não. Deixa eu só pegar aqui embaixo, ó.
para te mostrar. Lembrando, Milena, que conjunto, eu não preciso ter necessariamente número, tá? Uhum. Eu vou colocar aqui no conjunto A as cinco vogais minúsculas, tá? A, E, I, O. Ai, cacete. Acabei escrevendo U direto. A, E, I, O, U. No conjunto B, eu vou colocar algumas consoantes, tá? Vou colocar X, Y, W e K. Então, vamos lá. O conjunto A é o conjunto A, E, I, O, U, certo? Uhum. E o conjunto B, ele é o conjunto X, Y, W e K. Se você fizer a união deles, claro que vai ser A, E, I, O, U, X, Y, W, K, certo? Sim. Se você fizer a interseção, vai ser vazio, porque eles não têm nenhum elemento em comum, de acordo? Ah, tá, entendi. Eu tinha pensado em outra coisa. Se você fizer um menos o outro, você vai olhar para todos os elementos de A e vai tirar os de B. Uhum. E não tem nenhum. Não tem nenhum para você tirar. Vai dar o próprio A, né? A, E, I, O, U. Ou seja, o A menos B deu o próprio A. Eu tinha pensado em outra coisa. Entendeu? Entendi. Você talvez tenha pensado na área do conjunto, né? na noção gráfica de conjunto. Né? Ah, se eu te pegar um pedação e subtrair um pedacinho, vai ficar menor, mas não é isso. Né? Essa não é a ideia de conjunto. Tá? Você tem que levar em consideração o que tem dentro desse conjunto. Entendi, obrigada. Nada. Vamos voltar aqui. Então a gente já fez. Pessoal, vou fechar tudo isso aqui, tá? Eu vou abrir de novo. Só para ficar mais leve aqui o carregamento. Só um minuto aqui, rapidinho. Vamos abrir isso aqui, foi em branco. Vamos abrir a aula. Tá, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto, voltamos aqui. Tá, então já fizemos a 15. Deixa eu riscar aqui as que a gente já fez. Deixa eu riscar aqui. A gente já fez a 15. A gente já fez a 14. A gente já fez a 13. A gente já fez a 12. A gente ainda não fez a 11. Vamos lá fazer a 11, ó. Numa turma do segundo período do curso técnico subsequente em cozinha, caralho, do IFPE, do campus Cabo Santo Agostinho, 60% dos alunos foram aprovados na disciplina Cozinha Pernambucana. 30% foram aprovados na disciplina de Habilidades e Técnicas Culinárias 2 e 30% não foram aprovados em nenhuma dessas disciplinas. Sabendo que nessa turma existem 40 alunos, quantos alunos foram aprovados apenas na disciplina de Cozinha Pernambucana? Então essa questão é simples, tá? Só para praticar a ideia do conjunto mesmo. Então, a gente tem aqui a disciplina de Cozinha Pernambucana. Aqui a gente tem a disciplina de Habilidades Técnicas, né? A gente tem um total de 40 alunos. Desses 40 alunos, 60% passaram em Cozinha Pernambucana. Então, em Cozinha Pernambucana foi 60% de 40, que dá 24. 30% foi em Habilidades Técnicas, né, que eu vou chamar de HT. 30% de 40 dá 12. E quem não foi aprovado em nada também dá 30%. Já fiz essa conta, dá 12. Então, 12 não foi aprovado em nada. Cozinha Pernambucana é um total de 24 e Habilidades Técnicas um total de 12. O lance é o seguinte, eu não sei quantos passaram nas duas. X. Então, a galera que passou só em Cozinha Pernambucana é 24 menos X. Só em Habilidades Técnicas, 12 menos X. Então, a gente vai somar tudo e isso tem que dar 40. 24 menos X, mais 12 menos X, mais 12, igual a 40. Menos X corta com X. 24 com 12, 36, com 12, 48.
menos x igual a 40, x igual a 8. Ih, perdão, ele quer só em cozinha pernambucana, né? Desculpa, apaga isso aqui. Ele quer em cozinha pernambucana, então a resposta é 24 menos 8. 24 menos 8, que dá 16. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém marcou outra coisa? Se confundiu? Pode perguntar aí. Então, matamos a 11. Matamos a questão 11. Já fizemos a 10 também. A 9 a gente também já fez. A 8 a gente não fez ainda, né? Então, vamos lá fazer a 8. Questão 8. Uma função do primeiro grau. Esse quadradinho é R, tá? Real em real. Possui o gráfico, aí ele quer a lei da função. Pessoal, se essa questão cai no vestibular de vocês, é para fazer em 10 segundos isso aí, tá? Quiçá fazer de cabeça. Jeito mais rápido de achar a lei de formação de uma função do primeiro grau. E, pessoal, eu quero que vocês tratem isso com importância. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma questão da Souza Marques ou do Enem, são vestibulares mais trabalhosos, que tem 20 coisas para fazer na questão. Dessas 20 coisas, 5 coisas é achar a equação da reta que passa por 2 pontos. Ou seja, vocês precisam ser rápidos nisso. Hoje na oficina eu vou colocar uma questão assim, tá? Vocês vão precisar ser rápidos nessa questão de achar uma equação da reta que passa por 2 pontos. Então vamos lá. Esse ponto aqui é o ponto 1, vou chamar de ponto P. Esse ponto Q é o ponto 7, 4. Então a gente tem que achar a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Achar a equação da reta nada mais é do que achar o A e o B, não é? O A é a variação do Y sobre a variação do X. 4 menos 1 sobre 7 menos 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 6, que é meio. Achei o A. Agora é hora de fazer Y igual a X mais B e encontrar o B, tá? O B é o ponto onde a reta corta o eixo Y, tá? Eu já sei que o B é um número entre 0 e 1. Eu só quero me certificar do valor dele. Então, Y igual a X mais B. Eu vou substituir o ponto 1, 1. Substituindo o ponto 1, 1, vai ficar 1 igual a 1 meio vezes 1 mais B. B igual a 1 menos 1 meio, que dá 1 meio. Então é só você encontrar uma equação que tenha o A valendo 1 meio e que tenha o B valendo 1 meio também, né? Você vai encontrar isso na letra D de dado. X sobre 2 mais 1 meio. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Pode perguntar aí, pessoal. Tá? A ideia, o objetivo dessa questão é que vocês sejam rápidos nisso, tá? Façam isso de maneira rápida. Bom, aqui em cima eu só fiz a 3, eu acho, né? Não, eu só fiz a 5. Só o resto eu não fiz ainda, não. Vamos fazer a 7 aqui. Pessoal, 7. A 7 eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, hein? Apesar dela ser fácil, mas tem uma formalidade aqui que eu quero que vocês se atentem, ó. No centro de uma cidade, há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Estacionamento A, R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 3,00 para cada hora subsequente. Estacionamento B, R$ 4,00 por hora. E estacionamento C, R$ 6,00 pela primeira hora e R$ 2,00 por cada hora subsequente. Pessoal, a lei de formação do estacionamento A, ó, o preço que você vai pagar pelo A vai ser R$ 5,00 pela primeira hora, que é um valor fixo, mais R$ 3,00 por cada hora que passar essa 1 hora, né? Essa é a lei de formação do preço do A. Não é isso aqui, pessoal. Não é 5 mais 3x. Por que não é 5 mais 3x? Porque se fosse isso, você ia ficar 1 hora, tá? Você ia ficar 1 hora e ia pagar R$ 8,00. Mas se você ficar 1 hora só, você paga 5. Agora coloca 1 nessa função que eu fiz aqui. Se você ficar só 1 hora, você vai pagar só R$ 5,00. Se você ficar 2 horas,
você só vai pagar 8. Tá? Ou seja, é R$5 mais R$3 por cada hora que passar de 1. Então, o certo, tá? Para você montar a função A, ela é assim, ó. O preço é R$5 se o X, tá? Tiver entre 0 e 1. E o preço é 5 mais 3 vezes X menos 1 se o X for maior do que 1. Tá? Essa é a maneira correta de você escrever a lei de formação do A. O B, a lei de formação do B, ela é simples, porque o B é R$4 por hora, tá? O preço que você vai pagar no B é R$4 por hora. Aí é mais simples. Agora, o C é a mesma coisa, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Quando você fizer o C, quando você fizer do estacionamento C, é a mesma coisa, porque é R$6 pela primeira hora, você vai pagar R$6 se o X estiver entre 0 e 1, e você vai pagar R$6 mais R$2 por cada hora que exceder 1 hora, se o X for maior do que 1. Tá? Tomem cuidado com isso. Por que toma cuidado com isso? Por que tem que tomar cuidado com isso? Eu vou escrever um exemplo para vocês aqui, ó. Foi até uma dúvida que a Sara andou tirando comigo recentemente. Eu vou escrever um negócio para vocês aqui, ó. Vamos supor que você encontre, ó, a empresa telefônica, ela cobra o seguinte, ó. Ela cobra R$50 mais centavos exceder a franquia de 100 minutos. Modelo essa função aqui, tá? R$50 mais 30 centavos pelo que exceder franquia de 100 minutos. Franquia é o que você paga, tá? É o valor fixo que você paga para usar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ou o que a franquia determinar. Se a gente tem uma franquia de 100 minutos, você vai pagar R$50 para falar até 100 minutos. A lei que modela essa função aqui, a lei que modela essa função, deixa eu selecionar um lápis aqui. Você vai pagar um preço de R$50 se o teu X, tá, for menor do que 100. Eu boto maior que 0 aqui só por formalidade, mas se você colocar só menor que 100 também tá certo. Menor ou igual a 100. Então, se você falar uma quantidade de minutos menor ou igual a 100, você vai pagar R$50. Agora, se você falar mais do que 100 minutos, você vai pagar R$50 mais 30 centavos e não de X. É X menos a franquia. Para X maior do que 100. Por que a gente não pode colocar que o preço é 50 mais 0,3x? Porque se você colocar assim, você já está sendo cobrado por esses 30 centavos pelo primeiro minuto que você fala. Tá bom? Por isso que tem que ter um x menos 100. Tá certo? Então, essa é a lei de formação dessa função que faz referência a esse enunciado. Então, prestem atenção nisso. Então, vamos lá. Agora eu tenho que testar as opções, né? Será mais vantajoso financeiramente parar, tá? Se você for testando as opções, você vai descobrir, tá, que o gabarito é a letra D, tá? Em qualquer um, desde que você fique 2 horas. Se você ficar 2 horas, tá? No C, você vai pagar R$8. Porque você vai pagar 6 fixo, né? Pela primeira hora, e mais R$2 pela próxima hora, que você vai pagar R$8. Aqui você vai pagar 4 por hora, então 2 horas você vai pagar 8. Aqui é 5 pela primeira hora e mais 3 pela hora subsequente. Então você também vai pagar R$8. Tá certo? Então tome cuidado com esse tipo de questão, porque ele poderia perguntar, por exemplo, quando é que o estacionamento A e B, ele pode perguntar assim, para que tempo os estacionamentos A e C são igualmente vantajosos? Aí você teria que igualar o A ao C, mas você teria que igualar essa função aqui a essa. E aí descobrir o X, tá? Poderia ser um exercício mais difícil. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 7?
fazer aqui é 5. Tá? Vou fazer a 6, perdão. Então a 7 foi. Vamos fazer aqui a questão 6. Deixa eu só pegar um pouquinho d'água para mim rapidinho, antes de eu fazer essa 6. Vamos lá, questão 6. Carlos é vendedor em uma pequena empresa comercial. Seu salário mensal é a soma de uma parte fixa com uma parte variável. A parte variável corresponde a 2% do valor alcançado pelas vendas do mês. Se a gente quiser colocar o salário de Carlos como uma função do primeiro grau, pessoal, o salário dele, né, que é variável, é 2% em cima das vendas que ele faz, mais uma parte fixa, tá? Que eu vou chamar de B. Tá? Então, o salário dele é 2% vezes a quantidade de vendas que ele faz, mais uma parte fixa. Então, se perguntasse qual é a função que representa o salário dele, a função seria essa. 0,02x mais B. Então, vamos lá. No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram 9.450, o que lhe rendeu um salário de 1.179. Então, o salário dele foi 1.179 e ele vendeu 9.450. Só fazer essas continhas para encontrar B. Essa conta aqui vai dar 189 mais B. O B vai dar 990. Então, a parte fixa do salário dele é 990. Então, eu já sei que o salário dele é calculado como 2% das vendas mais a parte fixa, 990, tá? Que é um valor bem próximo a um salário mínimo. Aí ele fala o seguinte, se o salário de Carlos em maio foi de 1.215, qual foi o total de vendas que ele fez? É só achar o X aqui, né? Mais 990. Então vai ficar 0,02x, passo 900 para vai dar 225. X vai dar 225 dividido por 0,02, tá? Essa continha vai dar 22500, vai dar 11.250. 11.250, que é um salário entre 11.200, que é uma venda, né? Entre 11.220 e 11.260. Letra B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa 6? Alguém achou alguma coisa diferente? É só vocês tomarem cuidado, prestarem atenção, que se ele quisesse a lei de formação da função, seria essa aqui, tá bom? 0,02x mais 990. Ele poderia ter perguntado isso. Bom, então a 6 já foi. A 5 já foi. Agora a gente vai para a questão 4. Tá? Vamos lá, gente. Questão 4. A função quadrática, cujo gráfico contém os pontos 0, menos 9, 1, 0 e 2, 15, tem vértice em... Pessoal, para a função do primeiro grau, eu só preciso de 2 pontos, tá? Só preciso de 2 pontos. Agora, para a função do segundo grau, para você encontrar a lei de formação da função do segundo grau, eu preciso te dar 3 pontos, exceto quando eu te dou as coordenadas do vértice e um ponto extra. Querem ver? Vou fazer um esboço aqui para vocês. Se eu fizesse isso aqui, ó, se eu fizesse isso aqui, te desse o vértice, sei lá, 4 e... vou botar aqui 1, tá? E te desse as coordenadas desse ponto aqui, eu dissesse para você aqui que esse ponto vale 2 e 5, eu só te dei 2 pontos, né? Te dei o vértice, 4 e 1,
e te dê esse ponto aqui, 2 e 5. Já dava para achar a lei de formação da função. Como? Usando a forma canônica, né? A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Olha aqui, ó. Ia ficar assim, ó. X do vértice dá 4, né? Y do vértice dá 1. Você vai pegar esse ponto extra aqui para descobrir o A. Quando o x vale 2, o y vale 5. 5 é igual a A. Ia ficar 2 menos 4 ao quadrado mais 1. 5 é igual a A. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1. Você vai descobrir aqui que o A dá 1. Então, a lei dessa sua função é y igual a 1 que multiplica x menos 4 ao quadrado mais 1. Você pode deixar assim, tá? Ou você pode fazer produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E aí você finalmente encontrar ela da forma clássica, né? X ao quadrado menos 8x mais 17. Então, pessoal, cuidado, porque se ele te der o vértice mais um ponto, já dá para achar a lei de formação da função. É bom que vocês saibam isso. Agora, aqui ele não deu o vértice, né? Inclusive, ele está querendo saber o vértice. Ele deu 3 pontos aleatórios. Se ele me desse as raízes, pelo menos, né? Porque a raiz, pessoal, se a gente olhar com carinho, a raiz é onde a função corta o eixo x, né? Então, a coordenada y vale 0. É alguma coisa 0 e alguma outra coisa 0. Mas nem isso aconteceu, senão usaria a forma fatorada. Então, não dá para usar a canônica, não dá para usar a fatorada. Então, vamos na tradicional mesmo, né? Na forma clássica. Ax ao quadrado mais bx mais c. Vou substituir o primeiro ponto. Vai ficar menos 9 igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. O c vai dar menos 9. Vou substituir o segundo ponto. Vai ficar 0. Espera que já 0. Igual a vezes 1 ao quadrado. Estou engasgando já aqui, cara. Vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais o c, que eu já achei. E substituindo esse outro ponto aqui, vai ficar 15 igual a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, menos 9. Ajeitando aqui o nosso sistema, a mais b igual a 9 e 4a mais 2b igual a 24. Vou multiplicar aqui em cima tudo por menos 2, tá? Menos 2a menos 2b igual a menos 18. 4a mais 2b igual a 24. Soma. Vai ficar 2a igual a 6. A igual a 3. Se o a é igual a 3, o b vai dar 6, tá? Então, eu já descobri a minha função. A minha função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O c vale menos 9. Cuidado que eu quero que vocês tomem, tá? O cuidado que eu quero que vocês tomem é o seguinte. Não pode simplificar essa função. Eu já vi muita gente fazendo essa merda aqui que eu vou falar agora. Não pode simplificar a função. Não pode dividir todo mundo por 3. Só se tivesse um 0 aqui. Cuidado, não pode fazer isso. Porque se você dividir esse lado por 3, vai ter que dividir o outro também, né? Vai ficar y sobre 3. Ele está querendo o vértice. Pessoal, vou calcular o x do vértice, que é mais fácil, né? Que é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a dá menos 1, o x do vértice. Só com isso aí eu já marco o gabarito. Deixa eu apagar essa merda aqui. Vou apagar essa porcaria aqui, peraí. Cara, quando essa porra resolve travar, só Jesus. Pessoal, para achar o y do vértice, não precisa usar menos delta sobre 4a, tá? Para achar o y do vértice, não precisa usar menos delta sobre 4a. Você também pode fazer f de x do vértice, que é só pegar o x do vértice e substituir. Então, o y do vértice vai ser 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, menos 9. Vai dar 3, menos 6, menos 9,
que é menos 12. Por isso que as coordenadas do vértice são essas aqui, ó, menos 1 e menos 12. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 4? Alguém fez diferente? Ou quem... Galera que acertou fez exatamente assim? Eu fiz assim também. Tá ótimo, beleza. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pá. Só vou fechar de novo aqui, porque isso aqui fica pesado, tá? Aí eu vou abrir mais uma vez, que só ficou faltando a 1, a 2 e a 3. Só apresentar de novo aqui para vocês, peraí. Extra matemática. Vamos lá. Só um minuto aqui. Pronto. Vou resolver essas 3 agora que estão faltando aqui, que elas são rápidas, tá? Gente, eu vou só no banheiro rapidinho, tá? 1 minutinho. Bom, vamos lá. Questão 3. Seja função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 1. O cara já me deu C, né? Se f de 1 é igual a 0 e f de menos 1 é igual a 6... Então, vamos lá. O cara fala que f de 1 é igual a 0. Ou seja, quando x vale 1, o y vale 0. A gente tem que lembrar que f de x é a mesma coisa que y, né? Então, vai ficar 0 igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 1. E aqui vai ficar que 6 igual a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 1. Vamos largar o sistema aqui. Vai ficar a mais b igual a menos 1. E aqui a gente vai ficar com a menos b igual a 5, tá? Agora eu vou somar. Vou ficar com 2a igual a 4. A igual a 2. Então, A aqui é 2. Essa questão era simples, tá? Era só substituir o x por 1 e o y por 0. E só substituir o x por menos 1 e o y por 6, que vocês iam fazer na boa. Então, essa questão era tranquila. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 3? O fato de eu falar que é tranquila não impede de vocês perguntarem nada, não, tá? Ficou feião aqui, ficou borrado. Cara, para apagar essa merda não apaga, cara. Ah, se foda também. Vamos lá. 2. Examine a função real f de x é igual a 2x menos 3x ao quadrado quanto à existência de valores e pontos de máximo e mínimos. Analise o problema e assinale a alternativa correta. Primeira coisa, pessoal, essa função ela tem o a negativo, né? O a é o número que multiplica o x ao quadrado. Essa função, para ficar mais claro para a gente pode escrevê-la como menos 3x ao quadrado mais 2x. Ou seja, o a dela é negativo. Se o a é negativo, é uma parábola com concavidade para baixo. E se é uma parábola com concavidade para baixo, o único ponto extremo admissível dela é ponto de máximo. É ponto de máximo. Então, todas as opções que estão falando sobre mínimo, eu vou cortar. Ó. Essa fala sobre mínimo e essa fala sobre mínimo. Aí tem até uma teoria, né? Eu usava muito isso em humanas, que era ruim. Por exemplo, tem 2 questões aqui com mínimo e 3 com máximo. Eu falei, porra, é máximo. Na matemática eu nunca precisei usar isso, mas humanas era direto. Fala assim, porra, aí tem 2 questões de Revolução Russa, o resto é Revolução Francesa. Então a russa não é.
Às vezes eu me fudia, mas normalmente dava certo. Aí depois que eu fiquei com essas, eu ia assim, 1/3, 1/3, 2/3. Opa, só tem 2 1/3. Só tem 1/3 e 2 1/3. Aí eu ia por exclusão, né? Falei, pô, tem mais desse 1/3, então eu vou marcar aqui. Era foda. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente achar os extremos, é só achar o x do vértice, né? Gente, lembrando que valor máximo é y do vértice, tá? Vou calcular o x do vértice primeiro, que é menos b sobre 2a. Então é menos 2 sobre menos 6, que é 1/3, tá? Então 1/3, ó. Já tá funcionando aquele bagulho lá, hein? Ó, já tem 2 com 1/3 aqui. Essa aqui já morreu, a letra C. Tá? Agora a gente vai calcular o y do vértice, tá? O y do vértice eu vou usar a fórmula. Quando C é 0, fica fácil, tá, pessoal? Menos delta sobre 4A. O delta é b ao quadrado menos 4ac, só que o C é 0, né? Vai zerar a porra toda. O b ao quadrado é 4. E o 4a aqui vai dar menos 12. Então vai dar 1/3 positivo, tá? Tinha mais 1/3, né? Então se marcasse aqui tinha mais, ia ganhar, hein? Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 2? Entenderam por que a letra é valor máximo de 1/3 no ponto 1/3? Sim. Vou riscar essa merda aqui. Então vamos aqui para a última questão, que é a questão número 1. A questão número 1. A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia, né? Então, ó, se a gente colocar aqui o preço, tá? Versus quantidade, se a gente colocar aqui o preço versus a quantidade, ela fala que quando vende, né? Vendendo um combo a R$10, deixa eu aumentar isso aqui só para a gente colocar as informações aqui nessa caixinha. Ela vende a R$10, ela vende a quantidade de 200. Ela vende, tá? A redução de R$1. Então, se ela tira R$1, ou seja, se ela vende a R$9, ela vende 100 combos a mais. Ela vai vender 300. Se ela tirar mais R$1, ela vai vender 100 combos a mais. Ela vai vender 400. Tá? Deixa eu só passar. Agora, pessoal, vamos ver o seguinte, ó. Vocês têm que se ligar que esse 9 aqui, tá? Na verdade, ele é R$10. Deixa eu tentar botar de lápis aqui. Comentar lápis. Vamos lá. Vocês têm que prestar atenção que esse R$9, na verdade, ele é 10. Ih, não vai escrever, fudeu. Mas é só se ligar o seguinte, ó. Esse 9, ele na verdade é 10 menos um desconto de R$1. Esse 8 é R$10 menos 2 descontos de R$1. Esse 300, ele é 200 mais um acréscimo de 100 lanches. Esse 400 é 200 mais 2 acréscimos de 100 lanches. Então, se a gente trocar esse número 2 aqui por X, a gente vai descobrir que quando o preço for R$10 menos X descontos de R$1, ela vai vender 200 lanches mais X vezes 100 lanches a mais. É isso que essa função está retratando, né? Ou seja, a arrecadação dela, né, só para simplificar, vai ser isso aqui, né? O preço dela vai ser 10 menos X e ela vai vender 200 mais 100x. Se você quiser testar a veracidade dessa função, é só substituir o x por 2, por exemplo, né? Aí você vem para essa última linha aqui, ó.
Se ela vender a R$8, ela vai vender 400 lanches. Então, a arrecadação dela, em função de X, vai ser 10 vezes 200, que é 2.000, mais 100x, que dá 1.000x, 10 vezes 100x, perdão, né, que dá 1.000x, menos 200x, menos 100x ao quadrado. Então, a arrecadação dela vai ser menos 100x ao quadrado, mais 800x, mais 2.000. Mais uma vez, não pode simplificar isso aqui. Ah, vou simplificar todo mundo por 100. Não pode, gente. Função não pode simplificar, só quando for equação, só quando for igual a zero. E ela está querendo qual é a máxima arrecadação. Gente, vocês têm duas possibilidades aqui. Ou faz y do vértice e encontra a resposta direto, ou faz x do vértice, que é uma conta mais humilde, e aí multiplica. Vai dar até menos trabalho. Ó. X do vértice vai dar menos b sobre 2a. O x do vértice vai dar 4, tá? E aí, se o x do vértice der 4, você vai descobrir que ela vai... Se o preço é 10 menos x, ela vai vender por R$6, né? E se você enfiar um 4 aqui, vai dar R$800. Né? Porque a quantidade... 800 não, R$600, perdão. R$600 é o caralho. 600 lanches, né? Se você fizer o x é igual a 4, ela vai vender a 4, vai vender a R$6 e uma quantidade de 600 lanches. É só enfiar o 4 aqui, ó. Vai ficar 10 menos 4, que dá 6, e 200 mais 400, que dá 600. O que vai dar uma arrecadação de R$3.600, que é a letra C, tá? Ou calcula o y do vértice direto, que você vai chegar no 3.600, só que aí as contas são mais pesadas, tá? Se sentir que é para calcular o y do vértice e a conta ficar muito pesada, calcula o x do vértice e substitui, tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre essa número 1? Eu queria saber uma coisa. Fala aí. Eu achei o resultado certo, só que eu fiz isso que você falou para não fazer. Eu dividi, quando eu cheguei na equação, eu dividi tudo por 100. Assim, a resposta deu 36. Então, eu imaginei que... Exatamente, você achou a resposta, você achou a resposta errada, você achou a resposta 100 vezes menor, porque você simplificou por 100 quando não era para simplificar. Mas isso foi sorte ou poderia ter dado... Não, isso foi erro. Você achou R$36 e a resposta é 3.600. Não, eu achei 3.600, só que eu imaginei que foi porque eu tinha simplificado, entendeu? Não, o que acontece? Você errou. Mas como você percebeu que simplificou por 100, você deve, por algum motivo, ter achado que a resposta pode ter sido 100 vezes... A prova que você errou foi você ter achado 36. Né? Se tivesse 36 no gabarito, Milena, tu ia marcar 36, entendeu? Uhum. Esse que é o erro. Sempre que você achar um valor, volta para a tabelinha para ver, é mais seguro, entendeu? Entendi. Tá? Então, não pode simplificar, tá bom? Senão vai acontecer o que aconteceu com você. Você vai achar a resposta tantas vezes menor quanto foi a tua simplificação. Se você simplificar por 2, você vai achar a resposta 2 vezes menor. Só que, Tá. mas então, tipo assim, só daria errado. Então, se tivesse 36 e eu não tivesse percebido que a minha simplificação deu errado. Mas tem alguma coisa que dá o resultado tipo, totalmente diferente? Não, não dá totalmente diferente. Você vai achar um resultado simplificado, entendeu? Que é errado. Você vai achar um resultado menor do que o original. Porque se essa questão aí tivesse 360, 36, 3.600, 36.000, ia dar merda. Entendi. Tá? Moral da história, não pode simplificar, porque você viu o que acontece quando simplifica. Beleza. Tá bom? Problema, Milena? Milena? Foi. Como você simplificou por 100, você achou os algarismos parecidos, mas se você tivesse simplificado por 2, 3, 5, você ia achar uma resposta completamente diferente. Aí tu não ia se ligar o que era para fazer, entendeu? Então, esse foi mais sorte mesmo, porque, tipo, eu imaginei que os números... Você deu sorte porque você simplificou por 100 e encontrou 36 e falou, porra, como tem 3.600, deve ser essa aqui. Mas não faz mais isso, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre a lista? Eu vou interromper aqui o compartilhamento.
Pessoal, aguardo vocês então na oficina, tá bom? Espero vocês lá na oficina, então. Um beijo para todo mundo. Até 3h30. Tchau, tchau.